bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre alguma técnica que modificasse a sonoridade do áudio em prol de uma sonoridade melhor, mas que com esse processo não modificasse a tonalidade do áudio. Assim como esse canal pertence a você, até o final desse estudo você estará apto para manipular o áudio em proveito de uma sonoridade melhor sem afetar a sua tonalidade. Isso tanto na prática como na teoria. Então relaxe, vai fazer um lanche e volte preparado para conhecer intimamente a forma de manipular o DNA do áudio. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família e não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando esse sininho logo abaixo. Dito isso, vamos ao tema. Todo som existente possui a sua sonoridade única. Isto em razão que em sua cadeia de construção, ao ser formado, ele é formado por tons harmônicos, o que já dá para entender que os harmônicos formam o DNA do som. Ou seja, os harmônicos formam o som na sua essência pura. Assim como conclusão, nós podemos afirmar que os harmônicos são parte responsável para dar, por assim dizer, cor ao som. E já adiantando uma coisa que você irá perceber até o final desse estudo, é que a forma como você manipula o áudio é que faz toda a diferença sonora final. E é graças ao domínio que o engenheiro de áudio tem sobre os harmônicos que determina se ele é um mito ou só mais um dentro da produção musical. Mas voltando ao foco do tema, o harmônico, como está sendo dito, é único para cada som. É como nos seres humanos. Cada ser humano tem sua própria impressão digital, ou seja, cada ser humano tem a sua impressão digital em particular. Ela não existe outra igual, ela é única. E até a título de curiosidade, eu vou dizer que os harmônicos são o grande responsável pela eterna polêmica entre os que brigam pelo som digital e analógico, né? Uns afirmam que o som digital é melhor, o analógico é melhor. Tudo está baseado no harmônico. Se você quer entender, vai entender aqui que realmente isso tem grande relevância, o que eu estou dizendo. Mas vamos ao que interessa, que é a compreensão dos harmônicos, e vamos começar falando da sua criação. Quando uma matéria vibra, seja por execução, como por exemplo você toca um instrumento, canta, fala, ou mesmo por uma indução externa, como por exemplo uma laranja quando cai de uma árvore, essa vibração cria uma série de harmônicos que inicialmente tem relação com o tipo de material envolvido. Eu vou exemplificar. Por exemplo, quando você toca um violão, os harmônicos que serão gerados vão depender do tipo de madeira que compõe o corpo do violão, o tipo de material que está sendo empregado nas suas cordas, a temperatura ambiente, entre outros fatores. Então é a soma desses valores que vai criar um som com um tom próprio a este cenário, ao qual musicalmente chamamos de tônica ou fundamental. Então, a partir daqui eu vou usar um desenho para o melhor entendimento. Quando você toca, reproduz um violão, quando sai o som, ele cria uma tônica, um som inicial. Esse som inicial que é o tom. E esse tom tem como consequência o quê? Como é uma vibração, ele gera uma série de vibrações dele mesmo, que ele vai vibrando e vai criando imagem dele. Que podemos dizer que a harmônica é uma série de fragmentos que flutua acima da frequência fundamental. Vamos dizer que esse tom aqui seja de 100 Hz. Você está aqui com 100 Hz. A próxima vibração vai fazer o quê? Que vai a 200 Hz. A próxima a 400 Hz. E assim por diante. Então, a grosso modo falando, toda essa relação de tom e harmônico, logicamente que é a soma disso tudo aqui que vai fazer o quê? Que vai ter a sonoridade final. É a soma disso tudo aqui, da tônica mais
os harmônicos. E cada tom recebe um nome próprio. Temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e por aí vai. Mas o que interessa dentro dessa metria, já que esse assunto aí a teoria musical já é mais profundo, então vamos à parte que nos interessa, que é a mais importante, que é o ponto de vista musical na formação do harmônico. Então a formação do harmônico, a mais importante, geralmente são a segunda, é a primeira tônica, né? Logicamente que forma, depois vem a segunda, terceira e quinta harmônico. Esses três iniciais harmônicos que a engenharia do áudio chama de sonoridade matemática. Como já falamos aqui, os harmônicos não param, né, nesses harmônicos inicial da segunda, terceira e quinta. E à medida que a série harmônica se move para a frente, logicamente vai aumentar os harmônicos, e tendo como consequência um aglomerado de som que vai se tornando tenso demais. É como uma pedra que você joga no lago, como você pode ver nessa foto. A onda inicial é a tônica, pum, bateu. E vai dar origem a uma série de ondas a partir dessa primeira e vai crescendo várias ondas. Mas, por sorte, o som não se torna ruim, porque os harmônicos, à medida que eles vão aqui, ó, se propagando para frente, como eu fiz aqui, ele começa forte, com uma onda lá, depois ele vai perdendo a intensidade, a força vai perdendo, vai ficando pequenininho, e você já nem ouve mais. Você vai ouvir mais essa parte aqui, inicial, sendo que a segunda, terceira e quinta tem a maior dinâmica, a maior intensidade harmônica. E eu devo dizer também, tem materiais, que é uma exceção, devido ao tipo de material, os harmônicos que são criados não são gerados pela frequência fundamental, como é o caso do sino, dos tambores. Você vê que é o tipo um ruído, fica aquele... Não é o sino de igreja, não é o sininho bonitinho, não, aquele sino... É um som desproporcional. Por quê? O harmônico não é criado pela fundamental. Bom, o que era importante aqui era que você entendesse o que é tônica, o que é fundamental, o que é harmônicos. E para que esse estudo não se torne muito longo, eu vou parar de especificar os harmônicos e vamos entrar no controle ou na manipulação do harmônico, já que esse sim é o foco do nosso tema, de como tornar uma sonoridade melhor sem afetar a tonalidade. Então eu abri essa DAW aqui no projeto, não importa o nome da DAW, que a explicação aqui serve para qualquer DAW. Então, para que possamos manipular o áudio, logicamente teremos que fazer uso de uma ferramenta específica. E a ferramenta mais utilizada é o equalizador. Pois como nós já sabemos, a função do equalizador é modificar o equilíbrio das frequências. E com isso nós estaremos também modificando o equilíbrio harmônico. Mas tendo em vista a forma de como comumente nós usamos equalizador, que nos foi ensinado, eu mesmo já falei isso aqui, preguei aqui de diversas formas, que você geralmente começa acentuando a fundamental. Mas para que nós possamos usar corretamente o equalizador, devemos conhecer uma propriedade da nossa audição humana. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um adendo, que senão vai causar polêmica. Quando você usa o equalizador para melhorar, por exemplo, uma tônica, isso quer dizer o quê? Que você está com um som que ele está pobre da fundamental. Você quer enriquecer para ele se tornar maior. Se você torna a tônica maior, os harmônicos vão gerar agora a partir dali e vão ser melhores, certo? Então é para isso, você fazer com que o som tenha uma sonoridade melhor. Eu vou mostrar aqui nesse violino, olhe bem. Sem. Com. Beleza? Eu mexi ali na fundamental e melhorei a tonalidade. Mas a questão aqui não é mexer na tonalidade, porque quando você faz isso, muitas vezes você aumenta a tonalidade. Lógico, o som vai ficar bacana. Se tem um tom bacana, como está o violino aqui, eu melhorei, eu aumentei a fundamental dele, dei mais força a essa fundamental. Mas com isso, às vezes, você vê que você está mudando um pouco a característica do básico, porque ele não tinha aquela força que eu empreguei agora. E muitos músicos, às vezes, você quando faz isso com a guitarra, baixo, violão, o cara fala, pô, mas você fez a edição, tá diferente meu violão, tá diferente meu instrumento. É justamente por isso. Mas para que possamos usar corretamente o equalizador nessa parte de melhorar
os harmônicos, devemos conhecer uma propriedade da nossa audição humana. Por definição, o ouvido humano tem a capacidade de preencher as lacunas das extremidades inferiores do espectro sonoro. Ele ouve as frequências fundamentais mesmo quando ela for reduzida ou retirada. Nós temos esse fator. Por exemplo, aqui eu vou diminuir, né, aqui a fundamental, e você nota que você ainda continua ouvindo normalmente, olhe bem. Viu? Você ainda continua ouvindo a fundamental. Por quê? O ouvido preenche através dos harmônicos essa lacuna da fundamental. Entendido isso? Isso é importante para que você possa lá na frente fazer a edição. Então, com essa fórmula em mente, o que já podemos entender que para que você queira dar uma cor a um som, você vai ter que fazer o quê? Aumentar o segundo, o terceiro harmônico e acentuar, sem acentuar a fundamental. Assim, dessa forma, nós estaremos fazendo o quê? Dando mais cor ao som, mas sem modificar a tonalidade, ou seja, a fundamental. Então eu vou aqui zerar aqui e veja, quando eu chego aqui nos harmônicos, né, ó, viu? Eu aumentei a cor do som sem mexer na fundamental. Vamos lá, 100. Com. O que você acaba dando uma melhor inteligibilidade, uma melhor claridade ao som. Ele fica mais claro, mais limpo, mais transparente. Assim, já podemos desvendar o mistério de certas ferramentas, como é o caso do Snat Boost, o Max Bass da Wave, que aumenta o quê? A percepção fundamental dos harmônicos no segundo e terceiro harmônico. Não é isso que ele faz? Eu vou chegar aqui, vou tirar esse equalizador, vamos jogar um aqui, por exemplo, da Max Bass. Ele é para ser usado no baixo. Você vê que aqui, o baixo original, o que ele faz? Ele corta, ele não inclui, e ele pega os outros harmônicos. Simplesmente isso, conforme você vai mexendo aqui na frequência que você quer, ó. Eu vou jogar lá na frente, aqui não vai ter muito efeito, que isso aqui não é para, essa ferramenta não é para um violino, né? Então você vai aumentando, ó lá, a parte da onde? 2 harmônicos. Assim que essa ferramenta trabalha, a mesma forma você poderia fazer isso com o equalizador. Simples assim, não tem segredo. Então você, quando sabe uma coisa, já liga. Ah, não tenho Max Bass, não posso trabalhar. Por que não? Na sua DAW tem um equalizador. É a mesma coisa, só que aqui ela é específica para o baixo. Poderia até fazer essa ferramenta para todas as frequências. Criava filtro, né? Você tirava ali a parte da fundamental, preservava e cuidava dos harmônicos. Beleza? Assim que funciona essa e outras ferramentas que dizem melhorar, por exemplo, grave, como é o caso, ou por exemplo, o caso lá da Snare Boost, que é para aumentar a caixa. Tem umas que é para bumbo. Então, são ferramentas que fazem esse trabalho. Ele aumenta os harmônicos. Então, essa é uma forma. Existe também uma outra maneira, que eu vou tirar aqui, de você manipular os harmônicos. E essa maneira, essa forma, é com um saturador. Aqui cabe dizer que cada saturador vai ter sua própria particularidade nesse processo. Por quê? Existem saturadores do tipo válvula, a transformador, a fita e etc. Assim, cada saturador vai dar uma cor diferente a esse harmônico. O processo de manipular os harmônicos com saturador é chamada de distorção harmônica. Porque você simplesmente vai fazer o quê? Vai dar um aquecimento nos harmônicos, né? No terceiro, segundo, terceiro e quinto harmônico, dando mais cor através de válvula, ou através da fita, ou através de um transformador. Então eu vou aqui pegar um saturador qualquer. Então vamos, através desse projeto, verificar como a engenharia do áudio constrói essa cor aos harmônicos. Então eu vou usar aqui, vamos usar esse violino mesmo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse violino. Então agora ele está aqui, os dois violinos. Vou usar o de cima para fazer a saturação dos harmônicos. Então vou chegar aqui e jogar um equalizador em primeiro plano. Para quê? Como eu disse lá, a saturação é dos harmônicos, não da fundamental, não da tônica. Então vou aqui clicar, vou tocar e vamos separar.
Vê que ó, a fundamental agora está tirada. Aqui só tem harmônico nessa track. Vou pegar aqui um saturador qualquer, o EQ e o saturador, você pode usar fita. Você vai fazendo escolhas aí, né? Mudanças para ver qual cabe melhor para você. Você trabalha com o que tem e o que o seu ouvido acha que se torne melhor. Porque, como eu disse, a saturação ela é muito pessoal. Cada tipo de saturador ele dá uma cor diferente. Então é bom você testando para ter aqueles que você gosta mais. Então vou procurar aqui um saturador. Vamos aqui pegar aqui esse tubo drive, tá bom? E vou jogar abaixo. E vamos saturar aqui só os harmônicos. Então, fiz uma saturação, não tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica é seu ouvido que vai dizer a quantidade de saturação que você acha necessária. Eu acho que para mim aqui ficou ótimo. Então, aqui já está feito esse processo. Vou chegar no de baixo, vou jogar um EQ e vou fazer o que agora? Ao inverso. Vou chegar, cortar toda a parte do harmônico e só deixar a parte do... No de baixo só tem a fundamental, que está aqui, ó. E não tem os harmônicos, que eu tirei. E no de cima não tem a fundamental, mas tem os harmônicos. A junção dos dois é que vai fazer a coisa. Agora vamos escutar? Sem o processo, deixando só um. Vou tirar aqui, vou tirar o processo. Sem, só aqui. Com os harmônicos. Com a entrada da fundamental. Agora era só, simplesmente eu ia chegar, balsear as duas para uma só. Eu poderia deixar as duas aqui, né? Mas melhor é que juntasse logo as duas. Dessa forma você teria uma trilha só, mas poderá deixar as duas, beleza? Então é isso aí, creio que o básico do assunto já foi lançado aqui. Só me resta agradecer a você pela sua presença. Caso esse estudo lhe tenha sido útil, deixe aí o seu like. Voto de sucesso nas suas produções. Aguardo você aqui para o próximo módulo, querendo Deus.